Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso assunto de plantas. A gente sabe que todos os vegetais, todas as plantas necessitam de água e sais minerais que retiram do solo. E além disso, também vão precisar de gás carbônico e a luz do sol, a energia solar, para realizar a fotossíntese, que é o processo que vai produzir o seu próprio alimento. Com relação aos processos que se relacionam à nutrição dos vegetais, a gente vai dividir em três, que é a parte de absorção da água e dos sais minerais, geralmente do solo. Existem outras plantas que vivem em outros substratos, mas geralmente é o solo. A produção de carboidratos por meio da fotossíntese e a distribuição desses carboidratos por todas as partes da planta para que ela seja nutrida adequadamente. A gente já sabe que a água é um recurso necessário para a vida de todos os seres vivos. Nas plantas, ela é fundamental para o transporte de nutrientes, de sais minerais e também é necessária para a fotossíntese. Essa parte de absorção, como a gente já viu, ela é feita pelas raízes das plantas. A água e os sais minerais que são absorvidos pelas raízes, a gente chama de seiva bruta ou seiva mineral, que é distribuída por toda a planta, absorvida pelas raízes e vai ser levada até lá nas folhinhas. A seiva mineral ou seiva bruta é levada desde as raízes até as folhas, ou flores ou frutos, pelo que a gente chama de xilema, que é como se fosse um canudinho dentro da planta, levando essa água e sais minerais. Já o outro tecido de condução, que é o floema, ele vai transportar a seiva elaborada que foi produzida lá pelas folhas na fotossíntese. Ou seja, o floema transporta os nutrientes produzidos pela fotossíntese lá nas folhas e leva até as partes mais distantes da planta, como o caule e as raízes. Então, de uma maneira mais prática, por exemplo, a batata inglesa, aquela que a gente usa para fazer batata frita, a planta da batata vai produzir os nutrientes daquela planta através da fotossíntese, lá nas folhas. Quando esses nutrientes, esses carboidratos são produzidos, o floema vai levar esses nutrientes até o que vai ser a batata. Então, esse caule do tipo tubérculo vai armazenar os nutrientes que foram produzidos lá nas folhas. Então, teve todo um trabalho de condução desde as folhas até o caule, nesse caso, que é a batata. Do mesmo jeito, é a mandioca. A mandioca, a cenoura, como a gente viu, a beterraba, são exemplos de raízes também que armazenam nutrientes para a planta. Só que nós, seres humanos, aprendemos a utilizar essas partes da planta para a nossa alimentação. Então, do mesmo jeito da batata, a planta da mandioca, realiza a fotossíntese nas folhas, os carboidratos são produzidos, o alimento da planta é produzido e é conduzido pelo floema até essas partes mais distantes, no caso, a raiz, que são tipos de raízes. Mas não são só essas partes que vão receber nutrientes, não. Todas as outras partes da planta também vão receber. Eu dei um exemplo prático para a gente compreender melhor. Voltando aqui a falar sobre a água que é absorvida pelas plantas. Parte dessa água absorvida não é aproveitada pela planta. Então, parte dessa água vai ser perdida para o ambiente na forma de vapor d'água por umas estruturas que a gente chama de estômatos, que existe na folha, na partezinha de baixo. E é também através dos estômatos que vai ocorrer as trocas gasosas de gás carbônico e de gás oxigênio com o ambiente. Os estômatos possuem duas células que permitem a abertura e o fechamento dessa estrutura, que são chamadas de células guarda. Os estômatos também podem estar presentes em outras partes das plantas, só que em menores quantidades.
E agora nós vamos falar sobre um dos processos mais importantes de toda a natureza, a fotossíntese. Por que esse processo é tão importante? Esse processo, como eu já expliquei, é o que as plantas utilizam para produzir o seu próprio alimento. Além das plantas, outros seres vivos também são capazes de utilizar esse processo para produzir o seu próprio alimento, que são as algas e as cianobactérias. Nesse processo, além do próprio alimento que esses seres vivos estão fazendo para si mesmos, também vai acabar sendo produzido uma moléculazinha muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, que é o oxigênio. Quando vocês ouvirem alguém dizer que não consegue viver sem uma pessoa, perguntem se o nome da pessoa é oxigênio, porque eu acho isso mais importante. O processo de fotossíntese é tão incrível, mas tão incrível, que parece mágica, mas não é mágica, é ciência. Se bem que a ciência tem um pouquinho de mágica, né? Dando uma de professor das meninas superpoderosas, as plantas não utilizam açúcar, tempero e tudo que há de bom para fazer a fotossíntese. Mas até que acaba sendo. De maneira resumida, a fotossíntese pode ser explicada da seguinte maneira: a planta absorve água do solo, retira gás carbônico da atmosfera, a luz do sol vai gerar o seu carboidrato, o seu açúcar, o seu alimento e o gás oxigênio, que é o que todos os seres vivos utilizam para a sua respiração, inclusive as próprias plantas. Mas é curioso também a gente saber que a maior parte do oxigênio que a gente respira não é proveniente só das plantas. Claro que as florestas têm a sua importância, mas as algas e as cianobactérias que vivem em ambientes aquáticos são os seres vivos que mais contribuem com a produção de gás oxigênio existente na Terra e é o que permite que exista vida no nosso planeta. A fotossíntese ocorre com mais intensidade nas folhas das plantas. Mais especificamente, ocorre em uma organela, que é uma partezinha da célula da planta, que é chamada de cloroplasto. O cloroplasto vai conter uma substância, um pigmento, que é chamado de clorofila. É esse pigmento que confere a esses seres fotossintetizantes a cor verde. Todos os seres fotossintetizantes possuem clorofila porque é esse pigmento que vai ajudar na absorção da luz do sol para realizar a fotossíntese. Então, quando a luz do sol incide no cloroplasto da folha, parte desta energia solar vai ser captada pela clorofila. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e levados até o cloroplasto, juntamente com o gás carbônico que foi absorvido da atmosfera pelos estômatos. É assim que vai ocorrendo a produção desses carboidratos, que às vezes a gente também chama de açúcares. E como eu já falei, esses produtos que são produzidos pela fotossíntese, os carboidratos, são levados até as outras partes da planta através do floema. Também podemos chamar esses produtos de seiva elaborada, que vão ser levados pelo floema para todas as partes da planta.